Boa tarde. Começa agora o Cabeça de Área, o programa que discute as atividades esportivas sem se limitar aos resultados. O Cabeça de Área entra no clima do amistoso que homenageou as celebridades da construção Arena Pernambuco. E o jogo dos operários é o nosso tema de hoje. Para falar sobre o assunto, nós convidamos Salvino Gomes, comentarista esportivo e assessor de imprensa do MetroRec. Conosco também o Marcelo Brito de Almeida, que é professor de futebol da UFPE. Carla Moreira foi à Arena e traz algumas informações sobre o tema. Vamos conferir. A Copa do Mundo de 2014 está cada vez mais perto. Aqui em Pernambuco, o palco desse espetáculo será a Itaipava Arena Pernambuco. Após aproximadamente 2 anos e meio de trabalho, o estádio foi inaugurado no dia 14 de abril, quando teve suas portas abertas a autoridades e à imprensa. O Cabeça de Área veio acompanhar as instalações da Arena Pernambuco. O privilégio de rolar a bola pela primeira vez em campo foi dos próprios operários da obra, que disputaram entre si uma partida amistosa. A sensação é grande, é muito grande, é uma emoção muito forte, né, de saber que está no lugar que foi a gente que construiu, que nós fizemos de coração. É um dia infinito, que eu possa realmente dizer assim, eu realmente estou orgulhoso. Pois bem, boa tarde. O Cabeça de Área hoje vai fazer uma jogada aí na Arena Pernambuco, na inauguração. Estamos com o Salvino. Boa tarde, Salvino. E boa tarde também, Marcelo. Boa tarde. Bem, eu gostaria que vocês comentassem, especialmente você, Salvino, que esteve recentemente até numa boa cobertura esportiva aí do que aconteceu sobre a inauguração da Arena Pernambuco. O que significa a inauguração de um estádio como esse, de uma arena tão importante, né? Da FIFA, de alguma forma, tem uma relação com a Copa do Mundo, a Copa das Confederações. Mas o que significa para Pernambuco a inauguração de uma arena como essa? Olha, é um marco, né? A gente é acostumado a trabalhar na Ilha do Retiro, no Arruda e nos Aflitos, é uma outra estrutura, é um patamar diferente. Nós que fazemos o dia a dia, né, ficamos assim extasiados ao ver toda a estrutura montada no dia do amistoso do Náutico, né, contra o Sport em Lisboa. Foi realmente muito gratificante termos a sensação que estávamos, pela primeira vez, trabalhando com a estrutura digna para fazermos aquela cobertura que você que está em casa tem direito de ter, né? A gente sabe que todos nós que fazemos o futebol sofremos muito, né? Nos Aflitos, o estádio, com todo respeito, já que o Náutico mudou de uma arena para outra, é um estádio do século passado, né? A Ilha do Retiro com problemas que, quando chove, inundam todas as áreas adjacentes e até o campo. E o Arruda também com estruturas precárias e uma chegada ao estádio muito complicada. É tudo muito mais fácil e com outra estrutura na arena. Nós estamos com o Marcelo Almeida. Marcelo, você é professor de futebol, técnico de futebol também. Gostaria que você falasse um pouco do que significa, de fato, uma inauguração da Arena Pernambuco aqui no nosso estado. O que significa para você que trabalha com a produção de conhecimento sobre a prática esportiva? Sem dúvida, professor Edilson. É um marco para o nosso estado. Nós tivemos o privilégio de ter uma arena de padrão FIFA, né, como falam, e isso nos coloca, pelo menos com esse estádio, numa condição de disputarmos jogos com padrão internacional, de grandes eventos internacionais do futebol. Para nós que somos esportistas e principalmente ligados ao futebol, eu penso que é muito importante mesmo, porque você veja, inclusive no jogo amistoso do Náutico com o Sport de Lisboa, nós já vimos um futebol diferente, o Náutico tentando jogar porque o gramado é diferente. Então, tem todo um clima que cerca um jogo numa arena de primeiro mundo. Você falou de clima e também o Salvino. O jogo, quer dizer, quem deu a partida inicial também da arena foram os atletas, na verdade, construíram os trabalhadores, né? E os atletas da construção civil, de alguma forma. Professor, eu penso que nada mais justo do que isso. Eu acho que é uma homenagem singela, pena que todos não puderam participar, mas puderam levar seus familiares e os outros assistiram. Mas é uma homenagem àqueles que trabalharam para a construção de uma tão grande obra, né? Nós temos uma música
há uns anos construíram uma música, acho que é Renato Teixeira, que ele fala que o operário constrói os prédios e não pode entrar naquela instalação. Então, é uma coisa interessante, mas eles puderam realmente participar e inaugurar verdadeiramente uma obra que foi construída por eles. Você fala em construção, e Salvino, você fala também dessa alteração, né, dessa mudança do Náutico para a Arena Pernambuco. Agora, o estádio dos Aflitos, ele também de alguma forma sofreu, passou por uma reforma que os torcedores reconstruíram o estádio. Você não acha que quebra um pouco a história da própria construção, né, dos Aflitos? A gente sabe que a história dos Aflitos, o que o torcedor construiu, foram vários torcedores que doaram sacos de cimento, né, vários alicerces que estão ali nos Aflitos, contam a história de cada alvirrubro abnegado, que se dedicou, que tirou dinheiro da sua própria família, né, e para se dedicar ao estádio. E aí, claro, quem tem esse sentimento sofre. Alguns torcedores, inclusive, no último jogo, eu participei também do último jogo oficial, é muito bom falar sobre isso, que eu estive no último jogo oficial e milhares de torcedores levaram câmeras para tirarem as fotos, né, para registrarem pela última vez. Eu vi gente chorando, eu vi crianças chorando, pais chorando. Então foi uma comoção muito grande. A gente que fala de futebol até se arrepia, porque a gente não está acostumado muito a isso. Então foi uma comoção muito grande aquela última partida do Náutico, né, nos Aflitos, quando o torcedor alvirrubro, diante da Portuguesa, teve pela última vez uma partida oficial do Náutico dentro de toda a sua história. O Hexa foi construído no estádio dos Aflitos, né? A maior honraria do Náutico. A música do Zé Ramalho, que o Almeida, o Marcelo estava querendo lembrar, isso, né? Quer Zé Ramalho que interpretava lindamente né? E fala sobre a construção também e a reconstrução. Nesse caso aí é um paralelo muito interessante, hein, Marcelo? E o que remete a você, então, uma tentativa de reconstruir também o futebol em Pernambuco, de algum modo, com essa mudança do Náutico para a Arena Pernambuco? Sem dúvida, professor. Eu penso que é um momento até para nós refletirmos, nós todos, que eu digo, nós esportistas, nós que fazemos o futebol de Pernambuco e, acima de tudo, a federação, porque é que, em última instância, é quem delimita, que vai direcionar as linhas que vão seguir o futebol. Então, a federação, sinceramente, para mim, eu acho que era muito importante que o governo, principalmente, pensasse em construir campos ao redor, em quadras poliesportivas, pensasse nas pessoas que vão estar ao redor daquela arena. Não só, porque quem vai participar dos jogos, efetivamente, é uma elite, são poucos jogadores. E a população é imensa. Então, a gente o governo poderia, já que é uma área um pouco afastada do centro da cidade, poderia aproveitar essa área para oferecer realmente esporte para a população que está ao redor daquele estádio. Mas essa é apenas a primeira etapa, a primeira fase. Isso, né? ali vai ser uma cidade da Copa, né? Vão ter também prédios, a estrutura vão ter condomínios residenciais e também a história do eixo de desenvolvimento para aquela área ali da cidade que não se desenvolveu, né? O governador tem essa intenção e eu acho que é um plano muito legal, porque você começa também a destravar o Recife, né? Você começa a ter um outro eixo de desenvolvimento e eu acho que esse tipo de obra, essa grandiosidade da arena com toda a sua estrutura é muito importante e Marcelo colocou, né, com chave de ouro. É muito importante a gente, e aí eu vou até abrir mais, viu, Marcelo? Os dirigentes de futebol também se reciclarem, porque nós ainda, com todo respeito, estamos, né, atrasados nesse sentido. Pernambuco ainda, o estádio é de primeiro mundo, mas infelizmente os nossos dirigentes não são de primeiro mundo. Quer dizer, toda a administração do futebol ainda é amadora. Para mim ainda é muito, não é amadora, é muito apaixonada e quando se mistura, o dirigente não pode ser torcedor. Então eu acho que o dirigente pode ser até torcedor, mas ele tem que ser dirigente antes de ser torcedor. Agir com a razão sempre. Agir com a razão Isso é muito importante, mas eu quero voltar um pouquinho, Salvino, quando você falou do Náutico Sport Santa Cruz. Os 3 estádios, eles estão arcaicos, na verdade, para os tempos atuais. Mas imagine o campo de Timbaúba, de outras cidades. Que são do século passado, exatamente. muito mais arquibancadas de precárias, madeira. Os vestiários são em péssima qualidade, Vitória e Santo Antão, Garanhuns, enfim, essas cidades todas. Você falou dos 3 grandes. Todo ano em Caruaru, né, o gramado do Luiz Lacerda não funciona. Eu acho que o Marcelo colocou muito bem, a gente tem que fazer e a federação, como órgão máximo, deveria olhar para isso tudo. Eu estive na década de 80 do século passado, eu estive no campeonato português e Portugal começou a eliminar os campeonatos pelados, o campo pelado. Então, a terceira divisão, eles disseram, pronto, a partir de agora, só a terceira divisão joga em campos
com pouca estrutura. Pois é, porque Depois se para a não, segunda, se não houver até- uma intervenção e também uma consciência crítica dos dirigentes, Dos também do dirigentes, poder sem público, dúvida. você vai ter um patrimônio como aquele lá parado e Obsoleto. 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 E de fato toda a população não vai ter o legado da Copa, né, da Copa das Confederações, da Copa do Mundo propriamente, e isso vai ficar, na verdade, a gente vai retroceder o futebol aqui É no estado de verdade. Pernambuco. Professor, a Coreia tem estádios que ainda hoje não são usados, estádios que foram usados para a Copa do Mundo. A África do Sul tem problemas terríveis com estádios que, inclusive, alguns clubes querem devolvê-lo, porque o custo de manutenção é muito alto. Dizem que é cerca de 10% do valor da obra. Então, você veja que tudo é muito caro, mas para se ter uma obra de qualidade. Pelo menos de qualidade, também foi o jogo lá dos atletas que foram os funcionários que construíram o estádio de futebol Arena Pernambuco. Vamos conferir com Carla Moreira. A euforia da torcida tomou conta do estádio Itaipava Arena, Pernambuco, no dia 22 de maio, com a participação da presidenta Dilma Rousseff, juntamente com o governador Eduardo Campos. Porém, às 16 horas, começa o momento mais esperado por todos que estavam presentes. Entram em campo as celebridades da tarde. Os jogadores que fizeram parte da construção do estádio tiveram a oportunidade de estreá-lo. Um público estimado de 15 mil pessoas contempla o primeiro evento teste da Arena Pernambuco. O jogo festivo conta com a participação de autoridades, familiares e amigos dos operários, que inauguram um novo estádio em uma partida amistosa. O sentimento de alguns desses atletas é inexplicável. A sensação é um trabalho realizado, né? É um trabalho realizado junto com os operários, com os carregados, com os mestres de obras. Nós trabalhamos juntos, lutamos, construindo essa imensa e maravilhosa arena. Eu me senti um pouco arrepiado. Arrepiado assim que eu entrei, não imaginava que eu ia ser um dos primeiros a inaugurar a Arena Pernambuco. Mas depois que as pessoas dizer a mim quem ia inaugurar a gente, eu fiquei muito feliz. Para esse jogo da estreia, houve uma preparação dos operários? Nós tivemos no sábado um treinamento assim, executivo lá nos Aflitos, né? Para nós começarmos a saber como é que é entrar em campo, saber como é que vai jogar, né? Apesar que não sou um bom jogador assim de profissional, mas é com orgulho que eu dei meu sangue e pude participar junto com os meus colegas. O secretário Ricardo Leitão, da Secretaria Extraordinária da Copa, fala sobre a homenagem prestada aos operários. Eu acho que todos nós ficamos bastante emocionados, né? Nós estamos trabalhando nesse projeto desde 2011. Então, ver a arena pronta e, além de pronta, ter nos operários os primeiros participantes de uma partida foi uma emoção redobrada. Pois é, e emoção redobrada também. Nós temos aí uma produção em conjunto, que é o Núcleo Audiovisual da Universidade Federal de Pernambuco, a Giovânia Rosas, que coordena o Núcleo Audiovisual, e também a produção do Cabeça de Área. Então, isso é muito importante também, Salvino, porque mostra que quando você trabalha em conjunto, junta forças e constrói não só o programa Cabeça de Área, como também o Arena Pernambuco, É verdade. que foi o exemplo aí dos jogadores, quer dizer, dos Exemplo atletas. belíssimo, né? Exemplo belíssimo, e também o secretário fala sobre a importância disso para Pernambuco. Eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre a política pública de esporte no nosso estado, considerando aí o futebol que vai estar em um outro patamar daqui para frente. Eu gostaria que vocês comentassem um pouco, Salvino e Olha, Marcelo. quanto eu acho que a política que a gente tem ainda, mesmo o futebol sendo o carro-chefe, o esporte que tem mais, né, investimento, né, todo mundo sabe que todas as ações, né, do marketing caminham para o futebol, mas eu acho que a gente tem ainda política muito pobre quanto à questão das categorias de base. Eu acho que principalmente aqui em Pernambuco, a gente já consegue vislumbrar estados como clubes como São Paulo, como Vitória aqui no Nordeste da Bahia, o Atlético Mineiro que construiu uma cidade do Galo com uma estrutura fantástica, o Cruzeiro que tem 2 concentrações de primeiro mundo, Toca da Raposa 1 e 2. Toca da Raposa 2. Então, a gente também tem que analisar que estamos evoluindo. O Náutico está com um CT espetacular, né? Inclusive a seleção da Espanha está treinando lá. O Sport também investiu na categoria de base, trouxe até o Neco para coordenar, que é um cara que sabe trabalhar com essas divisões de base. E os garotos agora também têm uma estrutura que está crescendo a cada dia lá no CT de Paratibe.
Para mim, quem está deixando a desejar dos 3 da capital ainda é o Santa, que não tem o seu CT. Apesar do time, se a gente analisar friamente, o Santa é o time que tem mais garotos da base. Que é um paradoxo isso, né? O Santa foi tricampeão pernambucano com os garotos da Natan, Renatinho, né? Todo mundo sabe que esses garotos, né? O Everton Senna e o Jefferson Maranhão, inúmeros garotos. Mas o Sport e o Náutico estão muito na frente na questão da estrutura para os garotos de base do que o Santa Cruz. E o que fazer, Marcelo, para aproveitar um pouco a Arena Pernambuco nesse momento que o futebol no Brasil, né, está alavancado? Eu penso, veja bem, eu tenho uma visão assim um pouco crítica em relação ao futebol de Pernambuco, principalmente as divisões de base. Mas quando o Salvino fala dos clubes, principalmente dos grandes clubes, eu sempre penso que nós, os dirigentes, deveríamos se preocupar em contratar, mesmo por concurso, um administrador, um gestor que tenha formação em administração para gerir um clube. Eu tenho certeza absoluta que muitos iriam concorrer, até mesmo arriscando a ter um salário menor, pelo prazer de estar com o esporte, trabalhando principalmente dentro do futebol. Muita gente teria muito prazer em estar trabalhando. Então, eu penso que a gente está muito aquém, a gente cede espaço para ex-atletas que não tenho nada contra, muito pelo contrário, até sou amigo de alguns. São importantes, né? inclusive, para contribuir. Claro, né? exatamente. Mas eu lembro aqui, professor Edilson, o professor Antônio Carlos Gomes, ele me falava há uns anos que quando ele esteve no Atlético Paranaense, ele disse, eu assumo todas as divisões do Atlético, a gerência do futebol do Atlético Paranaense. Porém, antes deles serem campeões brasileiros. Porém, nós temos que fazer concurso para todas as funções dentro do clube. Para poder profissionalizar o clube. Profissionalizar verdadeiramente. Não é eu vou contratar um ex-jogador porque ele foi artilheiro daqui, por exemplo. Você não pode analisar só por isso, né? Você não pode só contratar um jogador só pela sua carreira futebolística. Você tem que tentar, inclusive, se você conseguir conjugar o cara que foi atleta, claro, ajustar com a formação superior, com o processo de desenvolvimento do ser humano, como pessoa, de uma maneira geral, para administrar gente, porque você vai administrar pessoas, garotos. Então, para administrar o cabeça de área, vamos a um breve intervalo, daqui a pouco estaremos de volta. Estamos de volta com o programa Cabeça de Área. O tema de hoje, a Arena Pernambuco e o jogo dos operários. Estão conosco o Salvino Gomes, assessor de imprensa do MetroRec e comentarista esportivo, e Marcelo Brito de Almeida, professor de futebol da UFPE. Nesse segundo bloco, nós vamos voltar falando sobre a mobilidade do jogo entre Náutico e Sporting de Portugal. Vamos soltar um clipe e vamos comentar a respeito e depois vamos falar sobre trânsito. Então, nós tivemos nessa partida de a futebol... cidade da Copa